Tá, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá? Começar essa aula aqui trabalhando com a camada de rede. Tá? Então aqui a gente vai verificar alguns aspectos gerais da camada de rede, uma diferenciação entre datagrama e circuito virtual, trabalhar um pouco sobre protocolo IP, endereçamento IP e como é que acontece essa entrega do datagrama IP. Tá? Então, Então eu preciso, né, fazer uma conexão, romper no caso, né, pegar e romper essa dificuldade que eu tenho de comunicação de redes locais, tá? Então, né, a camada de rede ela vem justamente para conseguir permitir essa interconexão global, né? Eu consigo para que eu consiga acessar serviços que estão dentro do contexto da rede metropolitana ou da WAN, tá? Então, né, para que eu consiga fazer isso, a gente já viu que eu trabalho com lá na parte de encapsulamento, duas informações essenciais que eu tenho: endereço de origem e destino, tá? Então, caso a informação, né, para onde eu quero pegar a informação, ela não faça parte da mesma rede, eu faço um encaminhamento para o gateway da rede e esse gateway faz um encaminhamento para outra rede, tá? Então, para que eu consiga fazer a entrega dos serviços da camada de rede, tá? Eu preciso de alguns artifícios, bora colocar assim, tá? Então eu tenho que ter um endereçamento único para que eu consiga pegar e trocar informações. Eu preciso também trabalhar com a parte de resolução de endereços, tá? Com a camada inferior, tá? Eu também preciso, né, ter algum mecanismo que escolha a questão do encaminhamento, que no caso é o roteamento. Então a camada de rede ela também se preocupa com o roteamento e também, né, a troca de informações entre os equipamentos que vão fazer o roteamento. Outro ponto também é o que a gente chama de qualidade de serviço, é a priorização de tráfego, do tipo, eu tenho uma videoconferência, tenho uma chamada de VoIP, né, que é voz sobre IP, que é igual a chamada de áudio do WhatsApp, tá? E eu tenho o tráfego normal de informações, e-mail, acesso web e tudo mais, tá? Então esse QoS ele permite que eu priorize, tá? O que é mais necessário para minha empresa. Então, por exemplo, a videoconferência, ela, dependendo da empresa, ela vai ter uma prioridade, ou seja, ela vai teoricamente trafegar mais rápido do que a chamada de áudio. Em segundo lugar, coloca a chamada de áudio, então ela vai ter uma preferência, né, abaixo da videoconferência. Então essa questão do QoS serve para isso, para justamente dar preferência para determinados tráfegos, tá? Outro ponto é a questão de controle de tráfego e condicionamento, tá? Então a PDU, que a gente chama, que é o Protocol Data Unit aqui da camada de rede, é o pacote, tá? Também chamado de datagrama. E eu trabalho nessa camada de rede de duas formas. Eu trabalho com o que a gente chama de circuito virtual, tá? Ou eu trabalho, né, com datagrama, tá? Então, quando eu trabalho com datagrama, quando eu vou enviar a comunicação, eu não estabeleço, né, ela não é pré-estabelecida, então o destinatário não sabe que vai receber uma informação. E no circuito virtual, né, antes de começar essa comunicação, eu já notifico o destinatário, né? No caso a rede de destino, tá? Então aqui, quando eu trabalho com datagrama, que é o que acontece na internet, cada pacote ele tem um endereço de origem e destino, tá? Aqui não, eu vou ter o que a gente chama de número de circuito virtual, né? Que é uma identificação que ela pega e distingue, né, a rede de origem e a rede de destino, tá? Aqui, né, como a informação ela é fragmentada em vários pacotes, como foi falado anteriormente, né, tem uma informação e eu tenho um tamanho padrão de pacote, né, lá que quem determina é o MTU, né, que é o Maximum Transport Unit, tá? Então a informação, dependendo do tamanho, ela tem que ser fragmentada, tá? E esses fragmentos podem percorrer caminhos diferentes, tá? Aqui no datagrama.
No circuito virtual não, todos vão pegar e percorrer o mesmo caminho que já está pré-determinado desde a abertura do circuito, tá? Aqui no Datagrama eu não garanto entregar, né, esses pacotes na mesma ordem, tá? E acontece o inverso aqui no circuito virtual, tá? Como eles vão percorrer para o mesmo caminho, então eles vão, né, ser emitidos em uma ordem e ser recebidos nessa mesma ordem, tá? Aqui não, né? Cada pacote ele pode ter um caminho diferente, tá? Justamente isso, quem vai pegar e verificar, né, que vai prover isso daí, são os equipamentos intermediários. No caso, né, como está trabalhando com camada 3, é o roteador, são os roteadores que estão entre a rede de origem e a rede de destino, tá? Aqui, né, eu não verifico se teve algum erro de transmissão, tá? Aqui em circuito virtual eu consigo pegar e verificar, tá? Algum erro na transmissão. Tá? Aqui aqui, né, quando eu trabalho orientado a datagrama, caso aconteça algum problema, né, como ele não é detectável, tá? Eu vou perder somente aquelas informações que estavam no roteador, tá? Então a gente vai pegar e compreender melhor isso daí, né? Justamente esse pacote ele pega e vai, né, sendo transferido de roteador em roteador, tá? Aqui não, né? No circuito virtual eu pego e acabo perdendo as tabelas de circuito virtual, então tem que pegar e restabelecer de novo um outro caminho, tá? Aqui eu não consigo detectar o congestionamento, tá? No datagrama, tá? Porque justamente existem vários caminhos entre a origem e o destino, tá? E aqui, né, eu já consigo trabalhar com a parte de congestionamento, porque, né, como eu sempre uso o mesmo caminho, eu consigo dosar, tá, a minha taxa de transferência, ou seja, quantos pacotes eu estou pegando e encaminhando, tá? Então aqui eu consigo verificar, né, que eu estou pegando aqui trabalhando nesse primeiro cenário com datagrama, tá? Então eu noto que os pacotes podem tomar vários caminhos e chegar fora de ordem, né? Aqui eu estou trabalhando com circuito virtual, todos os pacotes seguem sempre o mesmo caminho e chegam chegam sempre na mesma ordem que eles foram gerados, tá? Tá? Então esse daqui é um quadro comparativo, né? Vários aspectos aqui. Então no datagrama eu não preciso pegar e estabelecer conexão. Aqui no circuito virtual é obrigatório, para justamente nesse estabelecimento de conexão eu já determino qual é o caminho, tá? Quanto ao processamento do roteador, né? Ele aumenta a cada pacote, né, que ele tem que pegar e resolver, tá? Aqui não, eu estabeleci a conexão, né? Como eu não tenho que pegar e fazer e verificar cabeçalho, tá? Eu já só pego e já faço o encaminhamento, o caminho já está pré-determinado, tá? Aqui a parte do endereçamento, eu vou pegar e verificar o endereçamento completo de cada pacote, então vou analisar aquela questão do endereço de destino, tá? E aqui eu vou só verificar a qual conexão pertence àquele pacote e fazer o direcionamento, tá? A questão da informação de estado de conexão eu não preciso aqui, eu não consigo detectar se a conexão está disponível ou não, e aqui eu preciso, né, verificar, tá? Esse CV é cada roteador que ele pega e passa, tá? O roteamento, tá? Eu posso, né, ele é determinado no envio do pacote, tá? Então a gente vai ver lá para frente, tem várias formas de fazer roteamento, tá? Então no envio, né, esse roteamento ele é determinado, tá? E aqui é no estabelecimento da conexão, eu já fecho já qual o caminho, né, que vai ligar a rede de origem e de destino, tá? Questão de falha de roteador, né, a questão do impacto aqui ele é menor, só vou perder os datagramas que estão naquele roteador, tá? E aqui o impacto ele é maior porque eu vou ter que pegar e restabelecer a conexão, então vou ter que verificar outros caminhos, né, para justamente estabelecer um caminho fixo entre a origem e o destino, tá? Aqui o controle de congestionamento é difícil aqui porque os pacotes podem tomar vários caminhos,
E aqui eu trabalho com o que a gente chama de buffer pré-alocado, né? Então o que é um buffer? É um espaço, né, um espaço de memória que eu trabalho dentro dos roteadores para que não seja descartado informações, tá? A questão do sequenciamento aqui, ela acontece no destino, né? Então o destino que vai pegar e vai reordenar os pacotes, e aqui, né, desde a origem ele já é garantido, então os pacotes não vão sair da ordem porque já tem um caminho pré-definido. Quanto às perdas de pacotes, né, aqui são maiores porque como cada pacote pega e toma um caminho alternativo, um caminho diferente, então pode ser que um pacote pegue um caminho que, né, ele acabe não chegando no destino, tá? Então aqui no circuito virtual é menor porque só se for algum fruto de alguma interferência externa, tá? Como o caminho já é predeterminado, todo mundo vai pegar e vai seguir o mesmo caminho, tá? Então, algumas funções aqui da camada de rede, né? Então vou ter, né, o protocolo IP, tá? Então ele vai pegar e vai formatar os pacotes, né, que são as PDUs aqui, e também vai trabalhar com o roteamento, né? Ele vai ligar justamente a rede de origem com a rede de destino, tá? Outra função que eu tenho aqui na camada de rede é o roteamento, tá? Então o que é o roteamento? É justamente por quais equipamentos vai passar determinado pacote, tá? Quem trabalha com isso, né, são esses protocolos bem aqui, ó, RIP, OSPF, BGP, que a gente vai ver mais lá pra frente, tá? Eu tenho também um protocolo que é o ICMP, para ele pegar e fazer controle através de mensagem. Então caso aconteça algum erro, ele consegue informar lá o emissor da informação. E eu tenho o IGMP, que justamente ele verifica a questão de vizinhança, né? Se tem algum equipamento, por exemplo, com endereço IP igual, tá? Então o IGMP ele pega e verifica essa questão de vizinhança, né? Ou seja, equipamentos que fazem parte da mesma rede, tá? Então, quando eu trabalho com um protocolo IP, tá? Ele fornece um serviço não confiável, ou seja, eu não tenho garantia de entrega, tá? Eu não tenho garantia de entrega, tá? Esse protocolo IP também ele define a questão da unidade de transferência, né, que é justamente o tamanho, faz roteamento, tá? E justamente define a questão de processamento lá pelos roteadores, quando é que acontece descarte de pacote e a indicação de erro, tá? Então, dentro da camada de rede, a gente trabalha com o equipamento que é o roteador. Então, na camada física nós tínhamos o hub, na camada de enlace nós temos o switch, na camada de rede nós temos o roteador, tá? Então, qual é a função do roteador? Básica, é ligar redes diferentes, tá? Então, eu tenho aqui a rede A, que eu tenho a rede B, então o equipamento que é capaz de ligar essas duas redes é o roteador, tá? Então, eles têm aqui delimitada as interfaces, que são no caso, né, por onde a informação entra para ser encaminhada para uma outra rede, tá? E essa interface ela tem que ter o mesmo endereçamento da rede que ela está diretamente conectada, né? Então essa interface ela vem atuar como o gateway da rede, ou seja, por onde eu encaminho, né, caso eu queira me comunicar com outra rede, eu faço o encaminhamento do datagrama para essa interface, que ela recebe um endereço IP específico, tá, para que eu faça esse encaminhamento, e esse local, esse gateway consegue fazer, né, esse encaminhamento para outras redes, tá? Então, né, eu também tenho a parte de endereçamento IP, né, que é justamente, como nós já vimos, ele é um endereço lógico, tá? Então ele é atribuído para os equipamentos, ele é atribuído para, né, os computadores, tablets, notebooks e tudo mais. Todo mundo quer pegar e trocar informações em uma rede, recebe um endereço IP. Esse endereço IP ele é constituído de 32 bits, né, 32 conjuntos de zeros e uns, tá? Então esse endereço IP ele identifica, né, cada equipamento dentro de uma rede, tá? Então dentro de uma rede cada equipamento tem que ter um endereço IP diferente, tá? Nesse meu endereço IP eu vou ter, né, uma porção que é destinada para rede e outra que é destinada para host, tá? Então essa porção de rede, o que ela faz? Ela, né,
Se todos os equipamentos tiverem essa parte igual, quer dizer que todos eles fazem parte da mesma rede, tá? Então, para que os equipamentos façam parte da mesma rede, essa porção de rede ela tem que ser igual, tá? O que vai diferenciar uma máquina para outra? A porção de host, tá? Então, quem determina isso daqui, onde começa, onde termina, é um outro elemento que é a máscara de rede. A gente vai ver mais lá para frente, tá? Então, esse endereço IP eu vou ter uma representação, essa primeira representação, uma representação binária, tá? E aqui eu tenho uma representação decimal, tá? Esse ponto aqui, tá, pessoal? Ele está separando um conjunto de 8 bits, tá? Aqui, ó, tem 8 bits, tá? Esses 8 bits recebem o nome de octeto, tá? Recebe o nome de octeto, né? Então, oct é um prefixo que ele designa um conjunto de 8 partes, tá? Então, nesse caso, o octeto eu vou ter o que? 8 bits, tá? Então, esse ponto que a gente nota aí na forma decimal, ele está separando o conjunto de 8 bits. Então, só lembrar, se eu tenho 32 bits no endereçamento IPv4, tá? No endereçamento IP, tá? Então, 32 por 8 vai dar quanto? 4. Então, vou ter um conjunto de 4 octetos, tá? Que eles são separados por ponto aqui na sua forma decimal, tá? Cada octeto varia de 0 até 255, tá? Então, cada campo desse, cada octeto vai variar de 0 até 255, tá, pessoal? Tá? Então, para que as entregas sejam feitas, eu vou utilizar o endereçamento IP, tá? Que é justamente compreendido aqui na camada. Eu estou trabalhando aqui com o modelo arquitetura TCP/IP. Então, na TCP/IP, a camada de rede fica na camada 2, tá? Então, justamente para que o roteador ele consiga fazer a ligação do equipamento, né? Caso eu queira mandar uma comunicação do equipamento A para o equipamento B, né? Eu preciso, né, de informações, tá, da camada de rede, tá? Preciso indicar endereço de origem, endereço de destino, para justamente os roteadores, né, que estão entre a rede A e a rede B consigam fazer o roteamento e entregar esse datagrama para a rede de destino, tá? Então, justamente eu preciso justamente desse tipo de endereçamento, tá? Então, como é que acontece o encapsulamento aqui, tá? Então, a aplicação lá pega e quer mandar uma imagem, um texto, uma foto, um áudio, tá? Aí aqui eu tenho a camada de transporte, né, que ela vai pegar e vai ligar, vai dar uma ideia de uma ligação fim a fim, tá? Entre a origem e o destino, isso a gente vai ver mais lá pra frente. A camada de rede vai atribuir um endereço, né, no cabeçalho vai ter endereço de origem e de destino, tá? Aqui na camada física do TCP/IP eu vou adicionar também o endereço de origem e destino, né, da LAN, né, endereço físico, tá? Aí eu vou pegar e vou usar o protocolo ARP, assim como nós já vimos anteriormente, para conseguir fazer o encaminhamento correto para o equipamento de destino, tá? Então, pessoal, por hoje, né, a gente pega e encerra o assunto aí e até a próxima.